meio-dia e 30, está no ar o Meio-Dia Catarina para você, terça-feira, 30 de janeiro. Seja muito bem-vindo. Você pode participar conosco acessando as nossas redes sociais, especialmente o WhatsApp, porque pode interagir ao vivo aqui durante o nosso programa. O telefone é o 489-9608-7554, só mandar mensagem. E foi inaugurada hoje pela manhã no sul do estado a penitenciária feminina de Criciúma, que tem capacidade para abrigar 280 detentas. A penitenciária, que custou 21 milhões de reais, seguiu os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça e vai contar com alas de carceragem, oficinas de trabalho, berçário, área de saúde, salas de encontros íntimos, lavanderia e cozinha. A unidade é a primeira no estado para mulheres já condenadas pela Justiça. E o Ministério da Integração Nacional reconheceu a situação de emergência em Blumenau, no Vale do Itajaí, após as fortes chuvas na cidade. A portaria com reconhecimento foi publicada no Diário Oficial. O município está solicitando à União o valor de 14 milhões de reais. No entanto, o recurso ainda não está garantido. Com o reconhecimento do decreto, o município deve apresentar o plano de trabalho detalhado ao órgão nacional, que vai analisar e definir o repasse. E a Prefeitura de Joinville, no norte do estado, decretou na tarde de ontem situação de emergência no município por conta das fortes chuvas de 16 e 17 de janeiro. Estima-se que 53 mil moradores e mais de 21 mil casas tenham sido afetadas. Segundo a Prefeitura, precisarão ser feitas obras no sistema de micro e macro drenagem, recuperação de pontes, pavimentação, muros e a limpeza e desobstrução de rios e canais. O impasse que envolveu o pagamento de retroativos da taxa de resíduos sólidos do ano de 2012 em diante foi parcialmente resolvido ontem. A Prefeitura anunciou a remissão do pagamento e a compensação para quem já pagou. A taxa de lixo, como ficou conhecida, vinha desde 2004 sendo cobrada com um desconto para estabelecimentos não residenciais. Esse desconto, porém, foi reconhecido como ilegal e neste ano foram lançados os retroativos desde 2012 para que fossem pagos. Depois de reclamação de empresários e comerciantes, foi feita uma reunião entre prefeitura e setores envolvidos para que se chegasse a uma solução e para formar um grupo de trabalho para pensar a nova legislação. O boleto que chegou era uma diferença em virtude de uma interpretação legal que foi dado um desconto de maneira ilegal e o município teria que fazer a cobrança. Por isso a prefeitura foi obrigada a fazer esse lançamento. Com o projeto de lei que vamos encaminhar à Câmara, essa diferença de 2012 não precisa ser paga pelo contribuinte. A nossa orientação ao contribuinte é: pague o seu imposto ou a sua taxa de resíduo sólido de 2018, desse ano, no valor normal, e essa diferença que chegou depois, não é necessário fazer o pagamento. Um dos principais pontos a serem definidos na nova legislação é a cobrança proporcional, ou seja, quem produz mais lixo também pagará mais. O grupo de trabalho responsável terá até o final de maio para encaminhar o projeto de lei à Câmara. Para poder discutir elementos que interferem na tarifa, ou seja, quem é grande gerador de lixo no município tem que pagar um pouco mais. As empresas que vendem um produto, por exemplo a água, e sobra uma garrafa plástica, ela tem que também subsidiar esse sistema tarifário. E com isso a gente consegue fazer um rateio em função do número menor, né? Então existe uma perspectiva de regulamentando a política no município, inclusive de redução de tarifas se a gente cumprir tudo que a lei federal estabelece. Mesmo com a retirada dos retroativos, agora que não existe mais o redutor, a taxa subiu bastante para os empresários. Segundo a Câmara de Lojistas de Florianópolis, o imposto subiu mais de 300% em alguns casos. Os valores que foram atualizados daquela tabela lá de 2001, eles ficaram astronômicos. Em alguns casos, nós temos inclusive associados nossos que mostraram um aumento de 330% em relação ao ano anterior. Este ano continua a cobrança nos moldes anteriores, mas sem o desconto. E agora
Cabe ao grupo de trabalho, formado por 15 membros, incluindo membros comunitários, empresários e vereadores, elaborar as diretrizes que vão valer a partir de 2019. Com entendimento muito claro que quem produz menos resíduo sólido ou menos lixo teria que pagar menos do que paga hoje. Isso é um rateio entre todos os participantes e óbvio que concomitante com o valor rateado nós temos que fazer o nosso papel, que é reduzir o custo desse recolhimento. A Prefeitura vem fazendo isso com uma série de medidas junto à CONCAP, diminuindo a despesa com o trabalho de recolhimento do lixo, permitindo com isso cobrar um valor menor de todos os contribuintes. Tá aí. E depois do intervalo tem mais Meio-Dia Catarina para você. É um instante só, a gente já volta. Meio-dia, 38 minutos. Estamos de volta com o Meio-Dia Catarina. A colheita da maçã foi oficialmente lançada no meio oeste de Santa Catarina. Com a expectativa de uma boa safra, produtores e autoridades políticas estiveram presentes no evento. A colheita da maçã foi lançada oficialmente nesta segunda-feira em Fraiburgo, onde produtores, políticos, empresários e imprensa prestigiaram o evento. A Associação Brasileira dos Produtores de Maçãs trabalha com planejamento das ações, visando uma produção de boa qualidade e a venda com o melhor resultado possível. Bom, nós estamos iniciando o ciclo da colheita, que vai durar para a gala em torno de 3 semanas, 4 semanas, e depois será feita a colheita da Fuji. É um dia importante, porque terminamos o primeiro ciclo, que é da produção, e vamos entrar no segundo ciclo, que é da comercialização. Ou seja, 2018 é o primeiro dia de uma fruta que iniciou a sua vida na florada e que agora, nesse dia da abertura oficial da colheita da maçã, vai ser colocado no mercado. A maçã é um mercado que movimenta máquinas, movimenta o agronegócio no geral e ainda traz empregos, inclusive com bastante apoio por parte das autoridades políticas. Fizemos um grande movimento político com todas as lideranças catarinenses para fazer com que o Ministério da Agricultura não permitisse a importação da maçã chinesa. Ela viria com valor muito baixo e traria também muito risco para a sanidade do nosso produto. Nossa maçã hoje é a melhor maçã do mundo, que vem sendo construída ao longo de todo um processo de investimento dos produtores catarinenses, das cooperativas, e nós não poderíamos correr esse risco para os pequenos produtores e para os grandes produtores. Conseguimos, por hora, a garantia do governo federal que ela não virá, mas temos que estar atentos para a gente não permitir que isso ocorra, que vai trazer um grande prejuízo para Santa Catarina. A fruticultura, sem dúvida nenhuma, na nossa região, é uma excelente alternativa econômica. E nós precisamos avançar muito ainda, avançar em tecnologia e, sobretudo, na minha opinião, nesse momento, avançar na criação de um programa específico de revitalização da fruticultura. Nós não temos hoje uma política oficial consistente e vamos em busca dela. Recentemente, o meu gabinete, em discussão com empresários, com produtores, com técnicos, elaboramos um projeto e apresentamos ao governo do estado, que nós esperamos que num futuro próximo seja contemplado. A expectativa dos produtores é que o clima contribua com chuva e sol controlados, deixando as frutas com uma coloração atraente e muito sabor. E olha só, um novo estudo comprova que a compulsão por doces tem ligação direta com o estresse. Eles são muito bonitos, atraentes e gostosos. Eu adoro bolo, adoro doce, massa. Nós somos formigas, né? Adoramos açúcar e doces e tudo mais. Eu sou diabético, né? Mas assim mesmo eu como. De vez em quando eu como um docinho. Ninguém é de ferro. Às vezes é até difícil explicar de onde vem essa vontade louca por doces. A gente sabe que é daqui, do cérebro. Mas agora cientistas japoneses conseguiram mapear os neurônios que geram esse impulso por carboidratos. E eles estão diretamente relacionados ao estresse. Principalmente no trabalho, né? Quando você está estressado, aconteceu alguma coisa, e fala, eu mereço, hoje eu mereço. Os pesquisadores estimularam um tipo específico de neurônio em ratos e depois disso constataram que os animais comeram 3 vezes mais rações açucaradas do que em condições normais. A relação entre a comida e as emoções é conhecida há muito tempo pela ciência, mas essa é a primeira vez que ela foi mapeada com precisão. Então você enfraquece até desaparecer o impulso de comer
e ativa a eficiência da pessoa em todas as áreas. O carboidrato está muito ligado às satisfações emocionais. Segundo os cientistas, esses neurônios ficam entre o sistema límbico, responsável pelas emoções, e o hipotálamo, que controla a fome. Algumas situações, como medo, carência e raiva, ativam conexões erradas, o que pode levar à obesidade. O pai chega do trabalho. A menininha vem correndo pular nos braços dele. Ela quer brincar com ele, mas ele está preocupado com o trabalho. Então o que ele faz? Ele traz um bombom, dá para a menininha vai comer bombom e ele vai fazer as coisas dele. A correção básica seria os pais aprenderem a lidar com emoções deles e emoções das crianças. O Sérgio era desses. A cada problema, comia um docinho. Mas com a ajuda de um profissional, ele já perdeu 15 quilos e tem conseguido mudar a forma como se relaciona com os alimentos. Pior problema assim era o fato de eu pegar, beliscar um doce que saía fresquinho, um brigadeiro, uma carolina, um sonho. Hoje qualquer probleminha que me aconteça ou assim, até uma alegria que me aconteça, eu tenho que sentir aquela emoção. Se eu paro, assim, não posso ir para a comida. Admirável, né? Porque não é fácil não largar o doce. Olha só, a proliferação de caramujos africanos está se tornando uma preocupação para a área de saúde e para moradores de Florianópolis. É preciso ter alguns cuidados para evitar problemas. Eles chegam sem avisar e vão tomando conta dos pátios e quintais. E entram inclusive nas casas. Com o excesso de chuva no mês de janeiro, os caramujos africanos encontraram um ambiente propício para a proliferação. Outro fator que também ajuda a aumentar o problema é a falta de limpeza e conservação de terrenos baldios. Fomos ouvir um biólogo para saber sobre os perigos que os caramujos causam à saúde e o que fazer ao encontrar algum deles numa residência. Ele tem duas doenças graves, né, que ele transmite. Ele é o principal vetor, que é um tipo de meningite. As duas doenças são parasitárias. E o outro é uma doença abdominal que aí danifica alguns órgãos internos e também provoca a morte. Hoje em dia o pessoal usa muito iscas, né, à base principalmente de cerveja. Depois recolhem ele com uma luva, botam num saco, amassam, jogam cal dentro, porque aí tu já acaba com os ovos também e depois joga no lixo. Dona Claire e Dona Marlene encontraram caramujos no terreno e dentro de casa. Voltou o verão, aí eles voltaram a aparecer. Em geral é mais no muro. No muro que eu vejo mais. E algum outro aí no corredor, que eles ficam ali nas flores e depois eles vão andando. Aí ficam no corredor, mas geralmente são os pequenos. Os maiores, eles ficam mais aqui nesse terreno. Quase todo dia a gente encontra um que o outro, mas não é todos os dias, né? A gente, quando encontra, dá um jeito de eliminar. Algumas orientações caso esses caramujos apareçam na sua casa. Luvas ou sacos plásticos para proteger as mãos ou então usar pegadores. Ao encontrar somente as conchas, deve-se queimá-las num recipiente de barro ou metal e, assim que esfriar, quebrá-las e enterrá-las no solo para não servirem de criadouros para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Você também pode diluir uma colher de água sanitária em 1 litro de água e depois, com uma tesoura ou faca, fazer pequenos furos em uma sacola plástica e regar. E atenção, nunca usar sal para controlar os caramujos, pois mesmo que ele morra, os ovos não serão destruídos. E se por acaso alguém tiver contato com os caramujos africanos ou com o muco que ele solta, é preciso lavar bem as mãos com água e bastante sabão. Ficou alerta aí, especialmente agora, aqui também na capital. E depois do intervalo tem mais Meio-Dia Catarina. Um instante só, nós já voltamos. Meio-dia e 48 minutos, voltamos com o Meio-Dia Catarina, agora já com o Edgar Lopes, que é o nosso comentarista de segurança pública. A gente falou no início do programa sobre a inauguração aí do presídio da penitenciária feminina lá no sul do estado, que é uma novidade em relação à segurança aqui no estado, e a gente teve a visita do ministro também, né, Edgar? Boa tarde. Boa tarde, Sibeli. Boa tarde a todos vocês que nos recebem tão carinhosamente. Sim, o ministro Torquato Jardim esteve na sexta-feira visitando Florianópolis, enfim, Santa Catarina, e nisso ele foi abordado sobre alguns temas, como foi a situação dos presídios no nosso estado.
Segundo a fala do ministro, disse que o nosso sistema penitenciário é um modelo para o Brasil. Acredito eu que essa fala foi mais política do que uma fala que traduza a veracidade do que vem acontecendo. Podemos citar no estado Joinville, com a superlotação, onde seu presídio, em algumas alas que tinham capacidade para 32 pessoas, estava com 95 pessoas. Esse presídio já tinha sido interditado no passado e, de acordo com o Estado ter feito novos acordos com a Justiça, ele foi liberado. Santa Catarina aumentou em 11% a sua capacidade de presos, ou melhor, capacidade não, o número de presos só em janeiro, em virtude ao verão. Então, Sibeli, é uma situação que a fala do ministro não condiz com o que nós estamos atravessando. Realmente, Edgar, e a gente tem acompanhado a superlotação e outros problemas nos presídios catarinenses, inclusive interdições, têm sido comuns nos últimos anos. Realmente não condiz, parece que ele não viu o Estado em si para poder falar o que ele disse. Mas, em geral, como é que você avalia hoje a situação do sistema carcerário aqui em Santa Catarina? Nós temos que observar Santa Catarina e Brasil. A nível Brasil nós estamos bem, mas a nível da realidade do que o povo precisa, do que a sociedade precisa, estamos muito mal. A situação aqui em Florianópolis ela é maior ainda, aumentou em muito o número de detentos, o nosso presídio já não comporta mais. Nós temos no estado 49 unidades prisionais, dessas 49, 40 estão sofrendo algum tipo de interdição ou medida que evitem que cheguem novos presos. Isso dá 80% do nosso sistema comprometido. Então, essa fala é política e não um resultado prático. O que nós precisamos? Resultados práticos, respostas imediatas. Não adianta ficar dando resposta bonita para a população e o problema crescendo. Temos, dia a dia, em média, 30 presos a mais no sistema. E que medidas poderiam ser tomadas para que diminuísse a situação que a gente convive há tantos anos, que é a superlotação, muita gente sendo presa, cada vez o sistema piorando diante dos olhos da população? Sibeli, eu creio que se cada município ou uma região macro tivesse o seu presídio, isso desafogaria. Só que ninguém quer um presídio no seu município. Essa seria uma das primeiras soluções. A solução a longo prazo seria um investimento maciço em educação, porque só a educação, que é a visão para o futuro, vai conseguir mudar a realidade dessa sociedade que vem sendo afetada todos os dias. A educação vai fazer com que a pessoa se cuide até na área de saúde, ou seja, uma prevenção maior na saúde, e aquela pessoa que tem um conhecimento maior, ela evita crimes, porque desde pequeno ela entende que aquele que comete crimes vai sofrer uma sanção dura. E essa sanção, sendo realmente aplicada, ela serve também como exemplo para que novas pessoas não venham a cometer o fato. Educação sempre, né? Em todas as áreas. É a única maneira de mudar aí um pouco essa realidade. Em relação às tornozeleiras eletrônicas, você acha, Edgar, que isso ajudaria, se tivesse realmente funcionando na prática, ajudaria a desafogar essa demanda nos presídios? Sibeli, sua observação foi perfeita. No estado há aproximadamente 700 tornozeleiras que podem ser usadas. Elas é uma medida nova. Acredito eu que ela possa ser utilizada para crimes de menor potencial ofensivo. E sim, podem desafogar. Não é a solução, porque aquela pessoa que comete um crime e não sofre uma sanção, ou seja, fica em liberdade, ela comete um crime maior e outro crime maior, daqui a pouco ela começa a cometer homicídios e aí nós chegamos nesse caos que estamos atravessando. E para encerrar, a federalização dos presídios seria uma solução para melhorar a qualidade e a situação em si? Isso é um projeto que está sendo avaliado pela Comissão de Admissibilidade na Câmara, é porque existe um certo preparo, um certo modelo que deu certo, né, que está dando certo. Porém, a federação tem muito mais verba do que os estados. Os estados sofrem muito mais com essa falta de verba. Não é a solução, é paliativa. Um caminho, né? Obrigada, Edgar, pela participação de sempre. Terça-feira tem mais e a gente segue aqui com o Meio-Dia Catarina. O índice de confiança do consumidor é o maior desde janeiro de 2015, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. O reflexo está sendo percebido na compra de material escolar. Apesar do tamanho da lista de material escolar dos filhos de Maria Cristina, a dona de uma loja de roupas foi para a papelaria este ano mais animada.
Este mês ela já vendeu 50% a mais do que em janeiro do ano passado. Isso refletiu até na minha postura como consumidora. Então, eu já vim agora para comprar o material escolar já numa postura muito mais otimista do que do ano passado. Felipe e Lucas também serão beneficiados, porque o consultório do pai recebeu mais gente do que no início de 2017. As pessoas estão acreditando que a economia vai melhorar, né? Estão com menos medo de gastar. E isso faz com que você gaste mais aqui também, não? Isso é uma cadeia, né? Segundo o dono da papelaria, nos últimos 3 anos, as famílias optavam, por exemplo, pelas caixas com 12 lápis de cores. Este ano, as que mais vendem são as com o dobro de lápis. Sinto, principalmente entre as mães, a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente compartilha, né, menos preocupação em relação ao ano passado. Esse comportamento do consumidor refletiu no índice de confiança pesquisado todos os meses pela Fundação Getúlio Vargas. De acordo com o levantamento, o indicador que mede o grau de satisfação com a economia atual avançou e atingiu o nível mais alto desde janeiro de 2015. Esse movimento elevou a confiança do consumidor para um patamar de quase 10 pontos superior ao de um ano atrás. As famílias estão mais confiantes no que está acontecendo com a situação financeira delas e também estão esperando que venha alguma coisa um pouco melhor no futuro próximo. As vendas das 2 lojas de roupas esportivas da Alessandra já cresceram mais de 20% de janeiro de 2017 para cá. Os números deste primeiro mês do ano já superam as expectativas e prometem bons negócios ao longo de 2018. É um ano que promete. Eu, particularmente, estou muito otimista por conta da forma como eu já comecei o ano, né? Com um crescimento bastante alto aí, comparado, acho que até às expectativas do mercado. O aumento no movimento nas lojas também embalou o índice de confiança do comércio, que alcançou o maior nível desde julho de 2014, impactando na oferta de emprego. Dos 6 funcionários temporários que o seu Antônio contratou no último mês, pelo menos a metade vai ser efetivada. Por que o senhor está contratando? Porque eu estou otimista. Se eu não visse perspectivas, você entende? Não contrataria mais, porque a minha equipe já daria conta. Mas como eu postei, então graças a Deus deu certo. Bacana, bom momento aí para a economia. O sistema antigranizo que existe em Lebon Regis, no meio oeste catarinense, altera o sistema de nuvens que provocam chuvas de pedras em pelo menos 13 municípios da região. Há cerca de 30 anos, a região do meio oeste estava no auge da produção de maçãs. Mas as empresas do setor amargavam prejuízos com as chuvas de granizo. Naquela época, foi utilizado um sistema russo que disparava foguetes com produtos químicos em direção às nuvens que poderiam provocar essa chuva de pedras. Recentemente, o sistema foi aperfeiçoado e com isso os danos diminuíram com a previsão feita pelo radar instalado em Lebon Regis. O sistema de antigranizo, com o passar dos tempos, foi melhorando, alcançando novas tecnologias. No passado, o sistema russo utilizava o disparo de foguetes. Hoje, ele faz a queima do produto, que acaba evitando que o granizo se forme na região. Esse sistema foi mudado devido ao seu custo, porque o custo do foguete era muito alto. E com um novo sistema de combate ao granizo, que seria com o gerador de solo, esse valor, esse custo caiu em torno de 20 vezes. A internet é uma grande aliada dos meteorologistas na atualidade, com a possibilidade de cobertura rápida em diversos municípios ao mesmo tempo. Vai desde a região de Matos Costa, descendo Caçador, Rio das Antas, Videira, ou seja, toda essa região até Campos Novos. O radar possibilita que as informações cheguem em tempo real e a visualização alcance centenas de quilômetros. 300 quilômetros de raio o alcance dele. Então ele pega todo o estado, uma boa parte do Rio Grande do Sul e uma boa parte do Paraná. O radar, na verdade, o que é? Ele é mais um instrumento que ajuda na previsão do tempo, né? Os municípios, Defesa Civil e o Estado auxiliam com os recursos que mantêm em operação o sistema. Com certeza. Olha, Fraiburgo é contemplado com antigranizo e nós temos aí 23 pontos de geradores de antigranizo. Só a Prefeitura do município de Fraiburgo, ela investe para isso acontecer com 14 geradores.
Meio-dia Catarina chegando ao fim, lembrando que essa semana tem presente de ingressos para o show do Luan Santana, fique ligadinho no Meio-dia Catarina. A gente encerra com imagens da geada, sim, isso mesmo, final de janeiro, geada, temperatura mais baixa foi registrada em Urupema, 1,4 grau positivo. Em São Joaquim, a mínima ficou em 4,7 graus, belas imagens da Serra Catarinense em pleno mês de janeiro. Até amanhã!